Se você não parar de se arrepender, a sua vida nunca vai andar pra frente. E às vezes eu me pego pensando sobre o meu passado, né? Refletindo sobre as coisas que eu fiz no passado. E às vezes eu lembro de algumas atitudes que eu tive, algumas decisões que eu tomei, que com certeza não foram as melhores, né? E aí eu começo a me avaliar, né? Eu começo a pensar sobre essas atitudes e pensar no que eu poderia ter feito de melhor, né? Pensar nas possíveis decisões corretas que eu podia ter tomado, que não aquela errada que eu tomei naquele momento. Só que aí eu também penso, logo em seguida, né, que é muito injusto fazer isso comigo, é muito injusto pensar dessa forma, analisar as coisas que eu fiz no passado com a mente que eu tenho no futuro, no presente, no caso, né? E, e aí eu já começo a ficar mais tranquila, ficar mais calma, né? Já começo a ver que não faz sentido o que eu tô fazendo naquele momento. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Sobre isso que eu quero conversar com você que tá me assistindo. Porque, cara, às vezes a gente se arrepende de coisas que não faz sentido que a gente se arrependa, né? Porque se você é uma pessoa que quer fazer o melhor, se você é uma pessoa que tá buscando sempre ser uma pessoa melhor, você sempre busca tomar as melhores decisões na sua vida. Fazer o que você considera melhor naquele momento para você e para todo mundo que está à sua volta. Então, por que você está se arrependendo se aquilo que você fez no passado foi o melhor que você conseguiu pensar em fazer para aquele momento, sabe? O fato é que nós não podemos ser pessoas anacrônicas. Nós não podemos analisar o nosso passado com uma lupa que a gente tem no presente, sabe? A gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para o nosso passado e pensar no quanto a gente melhorou no presente, sabe? Poxa, eu tomei aquela decisão naquele momento, mas hoje, sabendo das consequências que eu tive naquele momento, eu não tomaria mais, né? E eu acho que falta muito isso, sabe? As pessoas elas ficam se remoendo, elas ficam, sabe, se martirizando assim. Nossa, mas eu poderia ter feito tal coisa e aí eu fiz outra coisa. Mas, cara, pensa comigo, você só sabe que aquela atitude que você tomou não foi boa porque você sabe das consequências dessa atitude que você tomou, sabe? É... Não faz sentido você se cobrar no futuro sabendo das consequências daquilo. E se as consequências tivessem sido boas? Você estaria se cobrando? Não. Não é verdade? Então por que você está se cobrando? Você tentou fazer o seu melhor naquele momento. Com as ferramentas, com os conhecimentos que você tinha naquele momento, né? E eu vou dar dois exemplos aqui que eu separei para falar para vocês. Um aconteceu assim muito recentemente e o outro já aconteceu há um tempo, né? Vai fazer quase um ano. Mas o primeiro, o mais recente comigo, é que eu tive que fazer minha rematrícula esses tempos atrás, né? Esses dias atrás, na verdade, né? Para graduação, né? Para quem não sabe aí, eu faço faculdade de Ciências Sociais, estou no meu quarto ano. E, cara, eu fiz lá minha rematrícula, fiquei pensando bastante tempo antes de fato fazer a minha rematrícula, né? Só que aí depois, tipo, 2, 3 dias depois, eu fiquei repensando na minha rematrícula, nas matérias que eu peguei, né? Eu tô na fase final, assim, vou fazer minha monografia agora, eu vou concluir minha monografia, né? Agora no final do segundo semestre desse ano. Então, tô num período, assim, fase final mesmo, né? Ano que vem eu já me formo na graduação, graças a Deus. E aí depois, Deus quiser aí, engatar numa pós, enfim, continuar aí me desenvolvendo, né? Profissionalmente, né? Mas, cara, eu me arrependi de ter escolhido algumas disciplinas, né? Eu acho que eu poderia ter jogado essas disciplinas
pro segundo semestre do ano que vem, né? Para que eu pudesse ter mais tempo, porque eu estou fazendo iniciação científica, eu estou fazendo a minha monografia, né? Então, são 2 pesquisas que eu vou estar desenvolvendo nesse segundo semestre, né? E uma delas eu preciso concluir, né? E a outra eu preciso encaminhar muito bem. Então, nada mais justo do que eliminar algumas disciplinas, mas eu não pensei nisso, né? Eu não pensei que eu poderia simplesmente estender mais um semestre para que eu ficasse mais tranquila nesse semestre, né? E aí o meu período ideal da graduação seria terminar no meio do ano que vem, né? Por que não mais um semestre, né? Minha orientadora, na verdade, eu queria pegar meu TCC no primeiro semestre do ano que vem, mas minha orientadora disse que talvez ela esteja com uma carga horária mais cheia do que nesse segundo semestre, então ela preferiu me orientar nesse segundo semestre, e por isso eu acabei pegando meu TCC nesse segundo semestre, né? Mas enfim, e aí eu fui recorrer, né? Fui ver o que eu poderia fazer, né, para mudar minha matrícula, depois que eu pensei nisso, depois que o prazo já tinha se encerrado, né? E esse é o meu primeiro exemplo, né? Depois eu vou dar um segundo exemplo, onde talvez você que tá me assistindo agora se identifique mais, né? Mas, assim, eu fiquei arrependida, fiquei me remoendo, fiquei até sem dormir, gente. Sabe, pensando nisso, nossa, meu, e aí, o que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou corrigir minha matrícula? Falei na graduação, aí uma moça lá, responsável pela sessão técnica, me disse que eu teria que trancar as disciplinas, eu não queria ter disciplinas trancadas no currículo, sabe? Porque é coisa minha, né? Eu sou muito perfeccionista, sabe? E às vezes eu me cobro demais. E aí eu fiquei preocupado, falei, nossa, mas vai ficar lá, porque eu queria trancar 3 disciplinas, né? Já que a única opção seria trancar, né? E aí eu falei, nossa, vai ficar lá no meu currículo 3 disciplinas trancadas, caramba, meu Deus, será que eu vou conseguir trancar? Será que vão atender meu pedido? Será que não vão e tal, e não sei o quê. Sabe, cheio de preocupação, me cobrando por não ter pensado nisso antes, sabe? Por não ter pensado melhor na matrícula, mas, cara, eu fiz a matrícula, eu pensei bastante para fazer a matrícula. E essa ideia, infelizmente, de estender mais um semestre para que eu tivesse esse segundo semestre da graduação mais tranquilo, só surgiu depois do período de matrícula. Eu não tenho culpa, sabe? Que essa ideia surgiu depois. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me cobrando, me martirizando, sabe? Ainda bem que, que eu posso trancar, né? As disciplinas, e enfim, não vai influenciar na minha média, na minha nota, no meu CR, né? Que é a minha média em comparação à turma, não vai influenciar na minha frequência, simplesmente vou trancar. E depois eu faço lá no segundo semestre do ano que vem, sabe? E era uma coisa simples e poxa vida, é um direito meu trancar as disciplinas, sabe? Na graduação. Tem gente que tranca o curso. Por que eu tô me culpando por trancar disciplinas da graduação? Você vê que é uma coisa assim que não faz sentido, cara. Não faz sentido. E coisas bobas, assim, às vezes a gente acaba se culpando por coisas bobas, sabe? Por decisões bobas que tem um caminho posterior a ser seguido, mas a gente só pensa no passado, no que a gente poderia ter feito no passado, no que a gente poderia ter feito de melhor no passado. Cara, foca no presente. O que você pode fazer no presente? No meu caso, é trancar as disciplinas que eu não quero mais. Simples assim. E pensar nisso. O passado já foi. O que eu posso fazer no presente para influenciar no meu futuro? Percebe? Agora, né, comecei com um exemplo mais simples, um problema não muito grande, né? Vamos agora pensar numa coisa que acho que toca mais as pessoas, né? Quando acontece. Por exemplo, um sonho, né? Cara, imagina se deixar de correr atrás do seu sonho e depois, sei lá, quando você tá mais velho, você fica pensando, puta, mano, eu deixei de ir atrás do meu sonho, deixei de tentar tal coisa, porque, sei lá, por qual motivo, né? Mas deixei de tentar. E aí você vai ficar o resto da vida pensando nisso, cara. Não, não faça isso. Se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho, independente, sabe? Independente da sua idade, independente. Pô, minha mãe, ela começou a faculdade dela, ela já tinha 50 anos, cara. E ela concluiu a faculdade dela. Hoje ela é formada em farmácia. Minha mãe, 50 anos. Isso é um caso próximo da família. A gente sabe de vários outros aí, vocês sabem de vários outros aí também, né?
de pessoas que, enfim, foram atrás do seu sonho quando eram mais velhas, mas foram. Imagina se minha mãe chegasse lá aos 70, 80 anos. Poxa vida, eu podia ter feito a faculdade de farmácia, né? Podia ter feito. Caramba, não fiz, não me formei. Fiquei pensando a minha vida inteira que eu tava velha, tava velha, tava velha. Não fui atrás. E aí, agora com 70, 80 anos, eu realmente, né, já tô ali na fase final da minha vida, não vou conseguir trabalhar. Talvez se eu me formar na graduação, né? Então, cara, nunca é tarde, cara, nunca é tarde. Por mais que às vezes você tenha, sei lá, 70, 80 anos, quer fazer a faculdade, faz a faculdade, pela experiência da faculdade. Sabe, vivencie aquilo, aquele sonho, aquela experiência, tenha, se permita, sabe? E no meu caso particular, né, um exemplo meu, assim, né, que eu acabei dando outro que não tava na programação, que é o da minha mãe, mas, pô, no meu caso, às vezes eu me pego pensando, né, cara, e se eu tivesse começado o canal antes? Mas como que eu ia ter começado o canal antes se eu não queria começar o canal antes? Se eu tava em outra fase da minha vida? Como? Como? Sabe, eu tava focando em outras coisas, eu tava pensando em outras coisas, eu tinha uma outra mentalidade. Eu não estudava sobre finanças, eu não estudava sobre as coisas que eu estudo hoje. Eu estava em um outro momento da minha vida. Como é que eu vou cobrar uma coisa que nem sequer passava na minha mente? Por que eu vou fazer isso? Sabe? E aí eu venho tentando me cobrar menos disso, sabe? Claro, pensar é muito bom, né? Nossa, se eu tivesse começado o canal há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Poxa, eu com certeza estaria vivendo disso tranquilamente, né? Talvez não tivesse nem começado a minha faculdade de Ciências Sociais. Talvez eu estivesse em um outro momento da minha vida, mas eu vou ficar nesse talvez? Eu vou ficar pensando num passado que era um outro momento completamente diferente da minha vida e vou ficar colocando o meu presente no meu passado, não faz sentido nenhum. Sabe, as pessoas mudam, elas aprendem coisas novas, elas têm novas ambições, elas têm novos quereres. Pode ser que daqui 5, 10 anos eu esteja em um outro momento completamente diferente da minha vida. Sabe, sei lá, nem queira mais ter o canal, e aí? Por enquanto, isso é uma coisa que eu quero fazer muito, sabe? E eu tô fazendo. Eu tô me permitindo fazer. Então, se permita fazer as coisas, tá? Não se arrependa do que você fez no passado. Eu acho que, assim, o único arrependimento que a gente pode ter, que pra mim é válido, é se arrepender de não ter feito, sabe? De não ter tomado a melhor decisão que você tinha naquele momento, né? Porque às vezes a pessoa sabe o que é certo, a pessoa sabe que a melhor decisão é a que ela não tá tomando, e aí ela toma a decisão errada, ela vai pelo caminho que ela sabe que vai dar merda, que ela sabe que é ruim, e aí já é outra história, né? Aí realmente a pessoa tem que se arrepender. Mas se você fez alguma coisa pensando que aquilo era o melhor pra você, não se arrependa, cara. Não se arrependa. Não se arrependa. Você tem que se arrepender de não ter feito. Puta, por que eu não fui atrás do meu sonho? Se você tinha sonho naquele momento, por que você não foi atrás, né? Mas aí, por exemplo, agora o meu sonho é viver do canal. Meu sonho agora é viver do canal, mas no passado não era. Eu tinha um outro sonho. Você entendeu? Na verdade, assim, profissionalmente, eu não. Antes do canal eu não tinha um sonho, assim, muito grande, sabe? O canal acho que é o maior sonho que eu tenho, assim, profissionalmente, sabe? De viver disso daqui, mas. Até então, era o básico que eu pensava antes, né? Não pensava em empreender antes do canal, eu não tinha essa visão empreendedora que eu tenho hoje, né? E eu vou me culpar? Não, eu estava em um outro momento da minha vida, buscando outras coisas, vivenciando outras coisas, aprendendo outras coisas. Então é isso, cara. Eu acho que assim, você tem que se arrepender do que você deixou de fazer. O que você fez, pensando que era a melhor decisão para você fazer naquele momento, para você tomar naquele momento, né? Cara, você não tem que se arrepender. Não tem que se arrepender, de verdade. Tá bom? E eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima. E tchau, tchau.